pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo de dica para vocês utilizarem no dia da prova. Eu acho essas dicas muito úteis, elas sempre me ajudam na hora de fazer uma redação, principalmente quando é uma redação de concurso, que você tem um tempo específico para poder estar fazendo aquela prova e tem muitos fatores externos que influenciam, como nervosismo, estresse no dia da prova. Então eu trouxe algumas dicas que são bem práticas e eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Se eu estiver olhando muito para baixo é porque eu fiz uma colinha para não esquecer de nenhum ponto, porque eu acredito que tudo que eu anotei aqui é bastante importante. O primeiro ponto que eu vou trazer é a apresentação do texto. Quando você está fazendo uma redação, você precisa se atentar que tudo é texto. A forma que você entrega o seu texto, a forma que, no caso, o avaliador vai receber o seu texto, ela já informa que tipo de candidato é você. Porque, por exemplo, se você entrega uma redação que a sua letra está muito grande e muito espaçada, quando um avaliador, por exemplo, eu como professora, quando eu pego uma redação assim, eu entendo que aquele candidato não tinha muito conteúdo para colocar na redação. Então ele aumentou a letra e espaçou para burlar o mínimo de linhas. Então você tinha pouca coisa para escrever, então você aumenta a letra e espaça demais a sua letra. Da mesma forma, quando você diminui muito a letra e acaba fazendo um texto muito embolado. Além de você dificultar a correção dessa redação, você acaba mostrando que você não planejou o seu texto. Então você escreveu de qualquer jeito, super rápido, com uma letra miúda para poder colocar muito conteúdo ali dentro e acaba ficando uma redação esteticamente desagradável. Fora que quando a sua redação ela tá muito embolada, com muita coisa, um texto muito adensado, eu entendo que você não consegue ser conciso, você não consegue desenvolver uma redação, né? Você não conseguiu desenvolver aquele tema dentro do número de linhas estabelecidos. Um outro ponto muito importante dentro da apresentação do texto é a folha de redação. A gente sempre tem que se atentar se a folha de redação está muito rabiscada, se ela está suja, você tem que se preocupar com o que você leva para comer na prova. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma prova e você leva Doritos, a tendência é que você pegue na prova, na folha da redação, com a mão imunda de Doritos e mancha a sua folha de redação, é muito grande. E agora pensa, se você pega na prova da redação e suja a sua folha da redação, pode ser que alguma coisa que você tenha escrito ali naquela parte que sujou fique ilegível para o avaliador da redação. Então ele vai ter dificuldade de entender o que você está dizendo, porque a sua folha está suja. E assim, considerando que a gente está falando de um concurso público e que o avaliador não tem só a sua redação para corrigir e que você não está do lado dele querendo dizer para ele o que você quis dizer com aquilo, o que você escreveu ali, ele vai passar o olho na sua redação, ele pode até tentar entender, ter essa boa vontade, mas se ele não entender, ele não vai ficar ali gastando o tempo dele, se esforçando para tentar entender o que você está dizendo. Ele só vai dizer que a sua redação é ilegível e você pode acabar sendo atribuído com uma nota 0 por conta disso. O segundo ponto que eu trouxe que é muito importante é um hábito assim que a modernidade trouxe pra gente e que a gente, na hora de fazer uma redação, precisa abolir um pouco do nosso dia a dia. A gente está muito habituado a usar o telefone para tudo é celular. E um grande problema disso é que o celular ele já vem com o corretor embutido. Então, na hora da gente escrever uma palavra, a gente joga a palavra ali de qualquer jeito e sabe que o corretor vai fazer a correção dessa palavra. Então, a gente não se habitua a raciocinar e pensar como aquela palavra é escrita. Outro ponto importante é que, por conta da gente sempre estar com o aparelho eletrônico na mão ou fazendo texto no computador, a gente perde o hábito da escrita à mão. E isso é muito complicado quando você vai fazer uma prova. Por quê? Além da redação, vocês ainda têm a prova objetiva para resolver. E se você não tem o hábito da escrita, quando você vai desenvolver uma redação, você acaba sendo muito prejudicado. Por quê? A sua mão ela não está mais habituada a escrever, então você vai demorar mais para poder escrever. E às vezes o seu raciocínio não vai acompanhar a desenvoltura na hora de escrever. E pode ser que você tente escrever muito rápido e acabe embolando as letras. E aí a gente entra no tópico anterior, que é a estética, né? A forma que você entrega esse texto. Então, um ponto muito importante é que você habitue-se a escrever à mão. Você precisa adquirir o hábito da escrita, você precisa fazer pelo menos uma redação por semana. Porque você precisa reacostumar o seu cérebro de que vocês vão fazer o uso da escrita manual. Nesse sentido, um ponto muito importante que ajuda na hora da gente escrever, principalmente no que diz respeito a você saber escrever as palavras da forma correta sem precisar de um corretor para te auxiliar nisso, é você exercitar o hábito da leitura.
Quando a gente tem o hábito, o costume de ler, a gente traz muitos benefícios para a nossa vida. Mas no caso de um concurseiro, o ponto mais importante é que a leitura exercita a nossa observação das palavras. Algum momento você já deve ter se deparado com alguma palavra que você soube escrever da maneira correta e você não sabia como você sabia escrever essa palavra da forma correta. Mas provavelmente você já viu essa palavra escrita em algum lugar. E isso faz com que na sua memória você recorde como essa palavra se escreve. E se você tem o hábito da leitura, muito provavelmente você consegue memorizar melhor a forma de escrever as palavras. E na hora de fazer uma redação, você não fica travado de como você vai escrever uma palavra X ou Y. A escrita, ela flui mais naturalmente nesse sentido. Um terceiro ponto que é muito importante e assim, principalmente quem vai fazer redação para o QTPA não pode perder de vista, é que a redação é tema-título. O que isso significa? Que você não vai ter nenhum texto de apoio para te auxiliar a obter argumentos sobre aquele determinado assunto. Então, assim, você não vai ter um texto de apoio e o tema que eles vão te dar, o título que eles vão te dar, já vai ser o título da sua redação. Você não pode inserir nem retirar nada. Você vai pegar aquele título exatamente como eles te deram e você vai colocar esse título na sua redação. E a partir desse título você vai desenvolver o seu texto. Esse tema, ele é um tema de interesse da instituição naval. Isso significa que eles não vão falar sobre alguma coisa aleatória. Eles vão falar sobre algo que seja do interesse da Marinha. E no sentido de temas que são de interesse da Marinha, você precisa pensar em como que você começa a ter mais acesso sobre esses temas, sobre o que a Marinha pode vir a cobrar na prova, para que você tenha argumentos consolidados para defender um posicionamento no texto. Mas isso eu vou falar um pouco mais à frente. E um ponto que eu não queria que vocês deixassem de lado, que é muito importante, é que vocês não têm que ficar se preocupando em trazer um tema de impacto que vocês talvez não tenham nenhum domínio para falar sobre. Porque às vezes o candidato ele fica tão preocupado em ser impactante na redação dele, que ele acaba viajando no conteúdo, e aí ele começa a redação seguindo aquele tema-título, né? Aquele tema que a administração naval deu, e ao longo do texto ele vai se perdendo. E quando chega no final, ele já está abordando um assunto que não tem nada a ver com a proposta. E isso é fuga ao tema. Você não está dissertando dentro do tema que a Marinha está cobrando. Você começa a falar sobre aquele assunto e você vai se perdendo ao longo do texto. Então é muito importante que depois que você faça a sua redação, você leia e tente achar coerência do início ao fim. Você sempre tem que adotar um posicionamento e manter esse posicionamento do início ao fim do seu texto. O quarto ponto, ele é um ponto assim, praticamente ouro no sentido de fazer uma redação no contexto de concursos, que é o planejamento do seu texto. Quando você planeja o seu texto, você planeja o que você vai escrever, você facilita muito a sua prova de modo geral. Porque planejar o texto economiza que você perca muito tempo tentando parir um argumento, e quando você economiza esse tempo na hora da redação, te sobra muito mais tempo para desenvolver as questões da prova objetiva. Então você sempre precisa pensar que todo o tempo que você puder economizar na prova, ele vai ser utilizado para a prova objetiva. Então assim, quando você planeja o seu texto, você não fica preso ou rodando em volta do mesmo assunto na redação. Você consegue desenvolver um texto mais fluido. Por quê? Você tem consciência do que você vai colocar em cada parte da redação. Um dos últimos pontos que eu não poderia deixar de abordar aqui é onde você obtém argumentos para a sua redação. Onde você obtém esses argumentos? Muitas pessoas não sabem, mas a Marinha ela está presente nas redes sociais. Ou seja, assim como você está aqui no YouTube assistindo esse vídeo, você também pode ir no YouTube da Marinha e ver o que eles estão publicando por lá. É bom sempre também entrar no site para saber do que eles estão falando no site, quais são as matérias que eles estão abordando. Entrar no Instagram deles para ver do que eles estão falando. Mas assim, de tudo, é sempre muito importante que você esteja sempre
entrando nas redes de contato da Marinha, nas redes de acesso, onde ela expõe as missões que ela está trabalhando, os propósitos. É muito bom também fazer pesquisas no Google sobre a missão da Marinha, a função da Marinha para o Brasil, no que ela atua, qual é a importância dela. Porque se você tiver um conhecimento bem consolidado a respeito da organização, né, da instituição, da função dela e qual é a importância dela para a nação, a chance de você ter argumento ótimo para poder desenvolver um texto de excelência é muito grande. Por quê? Se ela vai falar de algo que é de interesse dela, eu acredito que você falar sobre a importância dela, você saber falar sobre as missões em que ela está envolvida, ou você poder falar sobre algum programa que ela tenha com propriedade e que ajuda dentro daquele tema que ela está trazendo para você, é um ponto que vai te diferenciar dos outros candidatos e que vai mostrar para aquele avaliador que, além de você ser uma pessoa que pesquisou sobre a instituição, você também é uma pessoa que sabe argumentar bem, que tem know-how para falar sobre os assuntos que você está falando. Por fim, eu queria falar que eu pesquisei muito sobre o que eliminava do concurso. E a Marinha, assim, no contexto da redação, eu não achei muitas coisas. Então, um ponto que eu acredito que eu não posso deixar de falar sobre o que elimina do concurso são as marcas identificadoras. Porque no edital, se você parar para ler, o que eu recomendo, vocês precisam ler o edital. No edital, ela fala que só pode assinar nos locais que são indicados para assinar. Ou seja, na redação você não pode assinar, você não pode colocar nenhuma marca identificadora, você não pode tentar se identificar, você não pode tentar de maneira nenhuma mostrar para aquele avaliador quem é você. A redação ela tem que ser corrigida sem que o avaliador saiba de quem é aquela redação. E caso você tente se identificar, você automaticamente tem a atribuição de uma nota 0 e você está eliminado. Por fim, uma dica bônus, que muita gente não se atenta a isso e eu acredito que é muito importante, é que quando você vai fazer uma redação, é sempre muito importante que você pense que toda pergunta tem que ser respondida. Toda pergunta tem que ser respondida. A redação, ela não é um tipo de um filme de suspense que pode acabar sem um final explicado. Você precisa desenvolver a sua redação de uma maneira que você seja muito gentil com a pessoa que está lendo. Você tem que pensar que você está colocando dentro da sua redação um leitor totalmente leigo naquele assunto, e aquele leitor tem que sair dessa redação entendendo o que você está falando. E para isso, a gente precisa respeitar a estrutura da redação. Ou seja, na introdução é o momento que você vai introduzir o leitor no seu texto. No desenvolvimento, você vai falar sobre aquilo que você tem base para defender o posicionamento que você adotou, e na conclusão, você vai tirar a conclusão do seu texto. Só que em algum momento do seu texto, se você faz uma pergunta, até o fim do seu texto você tem a obrigação de responder essa pergunta. Não é algo arbitrário, do tipo, escolho ou não responder essa pergunta. Se você faz uma pergunta ao longo do seu texto, o ideal é que você responda essa pergunta. Porque o leitor ele não pode sair do seu texto com nenhuma dúvida. Então, se você faz alguma pergunta e você coloca aquele leitor em dúvida, você precisa responder aquela pergunta ao longo do seu texto. De preferência, dando argumentos que façam com que aquele leitor responda essa pergunta, né, tenha a resposta dessa pergunta de acordo com o posicionamento que você está adotando naquele texto. Então, assim, sempre que você abrir uma pergunta, sempre que você fizer uma pergunta na sua redação, você não pode de jeito nenhum esquecer de responder essa pergunta, porque isso é crucial para o entendimento do seu texto e provavelmente para a sua nota. Então é isso. Até o próximo vídeo.